O acidente ocorre por imprudência do condutor quando o condutor age com desleixo em relação ao seu veículo. Olha, o desleixo com o veículo é o não cuidar do veículo, não fazer a manutenção adequada, não ter ali no veículo os dispositivos de segurança, os dispositivos obrigatórios, né, equipamentos obrigatórios, que é o triângulo de segurança, a chave de roda, o macaco, enfim. Esse cara ele foi imprudente? Não, ele foi negligente, ele negligenciou algumas coisas. A imprudência está diretamente relacionada à ação, prática no trânsito. Nós temos a imprudência, nós temos a negligência e nós temos a imperícia. Essas três qualificações aí para o condutor, elas estão relacionadas da seguinte maneira: imprudência, ação, atitude, prática do motorista. Negligência, ignorar um fator ou uma adversidade, alguma coisa desfavorável. Imperícia é falta de domínio, falta de controle sobre o veículo. Então vamos ver aqui, ó, a imprudência seria o negligenciar, o condutor ter desleixo com o veículo. Não, isso é negligência, alternativa A está fora. Alternativa B, o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Exatamente, pode ser essa a resposta. Vou dar um exemplo aqui, ó, deixa de respeitar uma norma. Velocidade máxima para a via, 50, e passou a 70, 80. Uma ação, uma prática, está relacionada à imprudência. Semáforo vermelho não pode passar, a gente sabe disso, mas ele desrespeitou e avançou. É uma prática, uma ação, é uma imprudência. Pode ser essa a resposta. Alternativa C. O condutor é imperito, não precisa nem ler o resto, né? Porque quando falou imperito, já nos remeteu aqui a qualificação imperícia, falta de controle, falta de domínio, falta de habilidade. Então, o condutor é imperito na prática de direção e todos os conceitos de habilidades, vejam que imperícia é diretamente relacionado à habilidade. A alternativa C não é uma imprudência, é uma imperícia. E a alternativa D, o condutor age com descaso. Descaso e desleixo está mais ou menos dentro do mesmo contexto. Então, é o negligenciar, ele foi negligente e não imprudente. Então, a alternativa D está fora, ele vai ficar aqui então com a resposta B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres que estão na calçada. Essa atitude é considerada pela legislação de trânsito como uma brincadeira de mau gosto. Olha, a legislação de trânsito não considera essa atitude somente uma brincadeira de mau gosto, não. Aqui é infração de trânsito, portanto, a alternativa A está eliminada. A alternativa B, um grande desrespeito pelos pedestres? Sim, é um grande desrespeito, mas não é isso que a legislação de trânsito prevê, não. Ela prevê punição para isso aí, a alternativa B está fora. Uma infração média, bom, que é infração, tudo bem, a legislação de trânsito considera. Com penalidade de multa, que vai dar multa, tem que dar. Se é infração, vai dar multa. Mas será que é média? Talvez a sua dúvida tenha ficado nisso aí. Deixa a letra C aí guardadinha e vamos analisar a última. Uma infração leve, sujeito somente a uma advertência verbal. Olha, se é infração, tem que incidir em multa. Ah, Ronaldo, mas eu aprendi no meu curso, quando a infração for leve ou média, pode ser convertido aí pode resultar em advertência por escrito e não multa. Mas veja bem, a autoridade de trânsito não vai fazer isso por iniciativa própria. Isso você tem que pedir, solicitar. Num primeiro momento, se você não fizer nada, vai ser aplicada a multa. Essa é a regra geral. Então aqui, ó, advertência verbal não é a regra geral. E aqui ainda tem um grande tchan que ajuda a gente demais. É o tal do somente. Somente é uma armadilha colocada em alternativas para pegar você. Eu ensino isso no nosso curso online. Aqui embaixo tem, ó, autoescolaonline.net. Aqui tem o nosso curso, vai acessar isso aqui, vai lá em cursos online, matricula, que você vai aprender essa e várias outras pegadinhas, armadilhas, para você não cair. Então, somente é uma armadilha, então você elimina a letra D e pronto, você já não vai precisar nem saber, mas é leve ou é média? Eu estava na dúvida aqui, perceberam? Então, o ideal é que o Detran continue fazendo perguntas dessa forma, testando o conhecimento, o raciocínio, a interpretação e não somente a decoreba, porque decorar se é leve, é média, grave ou gravíssima e ninguém merece, né? Nesse caso aqui, a alternativa C, a resposta. Em condições normais de funcionamento e com o cuidado adequado, o veículo proporcionará desempenho satisfatório se você
Verificar o nível do líquido de arrefecimento diariamente. Líquido de arrefecimento é o que está ali no radiador, no sistema que arrefece o motor, controla a temperatura. Vocês acham que isso, verificar esse nível do líquido de arrefecimento, é necessário? Sim, claro, é necessário. Diariamente? Sim, tem duas coisas que a gente deve observar diariamente, que é o nível de óleo no motor, o nível de óleo lubrificante, e o nível de líquido de arrefecimento no sistema de arrefecimento. Esses dois influenciam diretamente na saúde, o bom estado de conservação e saúde do motor do seu veículo. Então, a letra A pode ser a resposta. Verificar diariamente o nível de fluido de freio. Vocês acham que o fluido de freio é algo que precisa ser verificado? Sim. Diariamente? Não. Aí o fluido de freio já não precisa ser diariamente. Lembre-se, 2. Nível do óleo do motor, líquido de arrefecimento. Esses dois diariamente. O fluido de freio, periodicamente, conforme a recomendação que está no manual do fabricante. Não diariamente. Então, B, fora. Lavar o motor de veículo semanalmente. Lavar o motor do veículo nem é recomendável. Ainda mais semanalmente. Letra C, está fora. Encerar a pintura mensalmente. Relação nenhuma. Encerar a pintura do veículo com bom estado de funcionamento ali. Alternativa D, fora. Ficamos mesmo com a letra A. Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, qual não contribui para a poluição do ar? Bom, o examinador quer saber aqui qual desses elementos não contribui para a poluição do ar. Queimadas contribuem para a poluição do ar? Sim, claro, queimadas vão aumentar a poluição. Então, a alternativa A está fora, a questão que é aquela que não contribui. Monóxido de carbono contribui para a poluição do ar? Sim, contribui. Isso é expelido ali pelos veículos, automóveis que fazem a queima incompleta do combustível. Então, B está fora. O examinador está querendo aquela que não contribui. Vapor de água. Vocês acham que a água evaporando dos rios, dos lagos, contribuem para a poluição do ar? Claro que não. Água é um elemento da natureza, absolutamente nada a ver. Fuligem, aquele resíduo que sai do escapamento de veículo, contribui? Contribui. Então, também não é essa. Qual que não contribui para a poluição do ar? Alternativa C é a resposta. Vapor de água. Antes de atravessar uma passagem de nível sem barreira, você deve fazer o quê? Bom, de cara, muita gente agarraria aqui, né? O que é passagem de nível? Passagem de nível é o cruzamento com a linha férrea. Tem aqui a rua, ou rodovia, ou avenida, seja o que for, e tem uma linha férrea ali. Isso é passagem de nível. Sem barreira, não tem a cancela. O que você deve fazer? Reduzir a velocidade e atravessar a linha férrea. Olha, antes de atravessar a linha férrea, não é só reduzir, não. A gente tem que parar mesmo. Então, letra A, fora. Parar o veículo, ok. Olhar para ambos os lados, ok. Efetuar o cruzamento com segurança, ok. Não vi problema nenhum nessa alternativa B. Vou deixá-la aqui marcadinha. Buzinar antes para atravessar? Não vai resolver nada, né? Buzina não é para ser utilizada nesse caso. Absolutamente não. Acender os faróis do veículo? Se quiser acender, pode até acender. Mas não é isso que vai resolver a situação, não. E nem é uma obrigatoriedade, né? Tá aqui fala deve, quer dizer que tem que acender os faróis? Não, não tem não. Então, a alternativa D está fora. A alternativa B é a resposta. A parada cardiorrespiratória, percebam que agora nós temos aqui duas, cardio, que é de cardíaca, o coração parou, e respiratória, parou de respirar também. Então, parou de respirar e de pulsar, as duas coisas. A parada cardiorrespiratória acontece nos casos em que a vítima, além de não respirar, foi o que eu acabei de falar, sofre uma parada cardíaca, o coração também parou. Para ajudar uma pessoa nessa condição, o socorrista deve executar a massagem cardíaca. Ela está com uma parada cardíaca, você deve executar a massagem cardíaca, reanimação cardíaca? Claro, todo sentido. Letra A pode ser a resposta. Executar a respiração artificial. Olha, a respiração artificial ela até pode ser utilizada com o equipamento adequado. O boca a boca, por exemplo, o boca a boca, já não existe mais essa possibilidade pelo socorrista leigo. Isso nos protocolos atuais já há um bom tempo que recomenda que não seja utilizada a técnica boca a boca. Mas aqui não falou boca a boca, falou respiração artificial. Pode ser feito com equipamento, o AMBU, por exemplo, um equipamento adequado. Você tem um desse dentro do seu carro? Você anda com um desse debaixo do braço? Então, dificilmente isso aqui vai ser utilizado por socorrista leigo, por motorista, você, eu. Então, letra B, fora. Método boca a boca, extinto, já era, não deve mais ser utilizado.
Massagem cardíaca associada à respiração artificial. O socorrista profissional vai fazer isso aqui. Massagem cardíaca e a respiração por meio do AMBU, que é o dispositivo para fazer a insuflação do ar. Mas como eu já disse, você não tem esse dispositivo, consequentemente, não é essa a conduta que você deve utilizar. O adequado, então, é que você execute massagem cardíaca. Letra A é a resposta. Caminhão-trator é um veículo destinado a quê? Bom, o pessoal conhece caminhão e conhece trator, né? Agora, se eu falar um caminhão-trator, os dois veículos num só, pois é, ele existe. Ele é destinado ao transporte de carga? Não. O caminhão é um veículo destinado ao transporte de carga, mas o caminhão-trator não, tá? Então, tá fora aqui. Ele é destinado, então, a tracionar ou arrastar ou puxar, vamos dizer assim. Se tivesse colocado puxar outro veículo, ficaria mais fácil para a gente entender. Sim, o caminhão-trator, ele é destinado a puxar outro veículo. Imagina a carreta. Não tem aquela parte da frente, a cabine, o pessoal fala assim? Aquele é o caminhão-trator. E o que está para trás é o semi-reboque, é o que está sendo tracionado, puxado, arrastado. Confere? Então, o caminhão-trator é aquela parte da frente da carreta, podemos dizer assim. Sim, ele serve para puxar outro veículo, que é o semi-reboque, ou reboque, ou trailer. Então, essa certamente será a resposta. Vamos analisar as outras aqui. Ele é destinado ao transporte de passageiros. Em alguns casos, ele até transporta passageiros. É comum você ver o caminhão, por exemplo, a cabine dele tem o lugar do motorista e mais 2 passageiros. Mas não é um veículo de passageiros. Ele até transporta ali mais 1 ou 2, mas não é de passageiros. E é o transporte de pequenas cargas? Não, nem de pequenas nem de grande. Se fosse carga, a letra A serviria, né? Não é. Se você pegar só a unidade tratora, que é o caminhão-trator, aquela parte da frente, tirar aquela parte de trás, aquela parte da frente transporta carga? Nem pouca, nem muita, que não é para transportar carga, nem tem carroceria ali para transportar carga. Confere? Então, letra D está fora, ficamos mesmo com a letra B. A placa R1 sinaliza. Esse código aqui não precisa guardar, tá? Não precisa decorar, já era inclusive para eles pararem de colocar esses códigos aqui, porque sempre vai vir a placa aqui do lado para você ver. Então, placa R1 é essa placa aqui, ó. Você vai visualizar ela e vai responder as alternativas. A placa R1 sinaliza o quê? Ela é uma parada obrigatória? Olha, está escrito pare aqui, né? É uma parada obrigatória. Placa de regulamentação, que ela é uma placa de regulamentação, obriga alguma coisa? Sim, as placas de regulamentação são placas impositivas. Elas obrigam, ou proíbem, ou restringem. Então, pode ser essa alternativa A. A letra B, parada obrigatória à frente. Não, até existe essa placa. Só que ela é no formato quadrado, fundo amarelo, escrito pare, que é o pare de advertência. Ele não está te obrigando a parar imediatamente, está te alertando que à frente existe uma parada. Então, seria outra placa, né? Nesse caso, seria essa placa aqui. Não é o que a questão está pedindo, não. A letra C, parada antes de engatar a primeira marcha, nenhuma relação. Para de primeira, de segunda, a marcha que você quiser, não tem nenhuma regulamentação nesse sentido. Nenhuma das alternativas? Não. Tem uma resposta aqui, que é a letra A, nós já chegamos nela.